Olá, pessoal. Eu sou a Cleibe Márcia e este é o Seja Você Podcast. Aqui, nosso objetivo é inspirar você a ser autêntico e ser quem realmente é, sem medo de mostrar a sua essência. Neste espaço, ouvimos histórias reais e conversamos com pessoas incríveis que têm algo sempre especial para compartilhar. Hoje temos um episódio muito especial. Vamos mergulhar em mais uma história que com certeza vai trazer insights, reflexões e inspirações a todos nós. Então, fique com a gente, abra a mente e o coração e se prepare para uma conversa sincera e transformadora. Hoje temos o prazer de receber o Carlos Antônio de Souza, uma pessoa que realmente faz a diferença e que possui uma trajetória de vida inspiradora. Carlos Antônio é hoje secretário de Esporte e Lazer e Juventude. Profissional e não, empresário. Ele é empresário no ramo de games. Carlos, que legal saber disso, eu não sabia. Por quê? Porque eu sou apaixonada nesse lado de games, de competições, de superações, porque ali tem aquela disputa gostosa. E assim, na jornada do Carlos, vem se destacando como secretário de esporte, onde ele defende causas, né, que caracteriza assim a luta por uma juventude, por um lazer com mais saúde e com mais qualidade. Estamos animados para conhecer a sua história, onde foi que ele nasceu, onde tudo começou e como nasceu a paixão pelo esporte. Então, os insights que vamos receber dele vai agregar muito valor ao nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo. Carlos, é um prazer tê-lo aqui. Nós estamos assim muito animados, com expectativa de te ouvir, porque o Seja Você Podcast, ele gosta de histórias reais. Então, conta para mim, Cleide, conta para nós a sua história. Cleide, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui com você no Seja Você Podcast para falar um pouquinho da trajetória do Carlos. Que legal. Eu nasci em Goiatuba, Goiás, tenho 60 anos. Tinha 3 meses, meus pais se separaram. Tenho uma irmã, hoje meu pai é falecido. Meu pai ficou com a minha irmã e eu fui embora com a minha mãe. Eu tinha 3 meses. Nós fomos morar em Pontalina com meu avô, na fazenda. E com 5 anos de idade, minha mãe mudou para Goiânia. Ela me criou numa máquina de costura Legal. e a minha infância foi uma infância de quem gostava de jogar bola em campo de terra, descalço. Chegava em casa no fim do dia, só o branco do olho. E você já perdeu assim a pontinha do dedinho? Já, não foi só uma vez, não. Então a gente tive infância. A minha infância De foi liberdade. fantástica, de liberdade, de jogar bete, de soltar pipa, de jogar bola. Estudei em escola municipal, estudei em escola estadual e estudei em escola particular e trabalhava nessa escola, no Ateneu Dom Bosco, onde fiz o ensino médio. E trabalhava, eu era
A gente era chamado de filho de padre, lá do Ateneu Dom Bosco, que tinha os vigilantes. Comecei com 13 anos de idade. E lá a gente trabalhou na papelaria Rodarte, trabalhou na Grimac, e depois fui trabalhar no Ateneu Dom Bosco. Estudava e trabalhava no Ateneu Dom Bosco. Onde teve a minha história do esporte em si, foi lá. Por quê? Eu gostava de futebol e a minha mãe era contra, porque antigamente o futebol era uma coisa Preconceito. preconceituosa, era complicado. E o meu chefe, o Carrijo, ele era o tesoureiro, ele me liberava para me treinar Ele é lá no Vila vivo Nova. ainda? É vivo, só que já não mora mais em Goiânia. Eu não sei nem onde ele mora hoje, mas ele me ajudou demais nessa época. E eu pegava, ia treinar no Vila Nova e estava me preparando para fazer educação física. Só que eu completei 18 anos, 17 para 18 eu tinha um sonho de servir a Marinha do Brasil. Ó, E deixei de prestar vestibular para educação física e fui atrás do meu sonho. Fui para Brasília, servi o primeiro ano obrigatório. Nunca fiquei de serviço, porque eu jogava futsal, vôlei e futebol de campo. E eu era o ah, capitão das três. olha, Eu fui sempre focado em alguma coisa. E e foi ajudava destacando. demais. Ajudava Sim. demais os parceiros e isso foi me, me, me mostrando um caminho novo. E aí de lá eu fiquei um ano obrigatório e continuei. E de lá eu fui para o Rio de Janeiro. Trabalhei na engenharia da Marinha, nunca entrei no navio, era, lá era para o Cefam, para jogar ainda. E lá eu tive a oportunidade de ficar no Rio de Janeiro. Só que deu a saudade, porque é filho único. E quando eu tinha 12 anos, a minha mãe conheceu o meu padrasto, que eu sou apaixonado por ele, o João. E aí eu resolvi voltar. Ao voltar para Goiânia, eu trabalhei em algumas empresas e resolvi montar o meu próprio negócio. E foi uma locadora de vídeo. Ó, Jogava bola, mas não sim. profissionalmente, Isso em e Goiânia. isso em Goiânia. E mexia com videogame, ou desculpa, com Locação. locadora. De locadora, eu tive um convite para ser gerente daquelas 8 salas de cinema lá do Flamboyant. Olha, que Durante 2 legal. anos e meio eu trabalhei ali. Carlos, você sabe que eu tive a segunda locadora aqui em Caldas? Nós temos alguma coisa em Até comum. o Filinto Holanda, que trabalha comigo, ele e a Adriana tinham uma locadora também na Nova Vila, acho que era na Avenida B. Não, mas a primeira locadora era do Gijo, Isso, do Gijo. é, Depois era a Zoom, em frente ao Bradesco, que tinha hoje também. que é o Bradesco, É, que era uma sala do seu Aparício Ala ali na farmácia, sabe aquela farmácia? Então, ali nós montamos. Em Goiânia tinha um amigo que tinha locadora, em VHS. Cine Vídeo, uma Conheci, das maiores locadoras de Goiânia. sim, eu conheci o dono. Conheceu? Era amigo de duas vendedoras. Então, menino, e assim, nós éramos apaixonadas, assim, toda vida nós fomos. Eu até hoje assisto filme. Você é apaixonado por filme? Ixi, eu já cheguei. Quando primeiro foi sociedade. Eu e o Olívio morou nos Estados Unidos. Quando ele voltou, ele quis montar uma locadora e nós colocamos junto. Nós chegamos a assistir 3 filmes de uma vez para testar os filmes em VHS, né? E isso eu fiz muitas vezes. Eu adoro, eu sou apaixonado em filme. E acabou que a sociedade desmanchou. Aí Ele você ficou parou, ele sozinho. parou com a parte dele e eu continuei com a minha. Aí já veio a parte dos DVD. Acabou o VHS e veio o DVD. Então eu entrei nessa parte do DVD no início. É, Foi eu, lá no Bairro Feliz, em Goiânia. eu me lembro que na minha casa tinha um combinado. Tinha que assistir 3 filmes todos os dias, de manhã, Para à tarde e indicar. à noite, para indicar. E a locadora boa é aquela que É, realmente sabe, né, indicar um bom filme.
E o meu ex-marido era apaixonado em filme, aí eu também virei. Então ele assistia 3 categorias, eu 3. Então sempre que a gente estava ali, a gente locava, assim, muito. Eu acho que quando você gosta, é igual quando eu era gerente no cinema, as 8 salas. Não estreava um filme sem eu assistir ele antes, Pois é. para ver se estava enquadrado, o som, tudo isso eu observava. E eram 8 salas. Eu gostava do que fazia, era bacana atender, trabalhar com o público, é muito bom. É, Eu fui verdade. da época do Titanic, em 5 salas de cinema. Tem uma passagem que estava tendo um jogo no Serra Dourada e lá houve um problema e acabou a energia no estádio e lá no Flamboyant. E no Flamboyant não tinha gerador. E as 8 salas estavam cheias. E o outro gerente ele falou: eu não tenho coragem de falar alguma coisa aqui. Eu falei: não, pode deixar. Eu subi em cima da cadeira de umas 750 pessoas. Eu fui explicar o que tinha acontecido. Falei: olha, quem quiser, a gente vai dar uma cortesia. Quem quiser, a gente vai devolver o dinheiro. Expliquei a situação e graças a Deus deu tudo certo. A gente tem que ter atitude. Tem. E, Na vida, para tudo, né. isso aí eu não esqueço nunca dessa passagem. E não E sentiu aí de medo lá, não? não, nem um pouquinho. E de lá eu saí do cinema por uma coisa que aconteceu lá, eu não tive culpa, mas infelizmente tiraram a gente por causa do acontecido. Aí eu vim para Caldas Novas, eu namorava, e vim para Caldas Novas para ajudar um amigo que mexe com detetização. Olha como é que são as histórias. Ele mexe com detetização e ele pediu para me vir para cá para ajudar ele. Eu vim para cá, conheci o Dino Marx quando ele montou o camelódromo. Você lembra quando Lembro, tá? E lembro. ali nós colocamos, eu e minha esposa colocou uma lojinha que vendia capacete, que vendia roupa, material esportivo e, e a gente começou também a vender óculos. E foi aí que começou a vida da gente aqui. No começo era como que era o nome da loja, gente, antes de ser JC Games? Virago, Virago. Aí de Virago virou Óculos e Cia e depois JC Games. JC João, do meu padrasto, e C Carlos, do meu filho. Que é João Carlos o nome dele. Carlos meu e João do meu padrasto. Uhum. E aí ficou, Hoje vamos dizer você tem assim, um filho. tem um filho, João Carlos, ele vai fazer 22 anos agora em outubro. Faz psicologia lá em Catalão, é atleta de taekwondo, mestre, Quando que ele faz aniversário? dia 28. Dia 28 agora ele faz 22 anos. Passa, E né. é um filho de Caldas Novas. Como atleta, onde ele competiu, ele sempre levou a bandeira de Caldas e Goiás. Isso foi uma coisa que eu ensinei ele quando ele começou a competir. Mesmo não ganhando pódio, leve a sua bandeira. E de quando a gente começou a fazer isso, outras pessoas viram que isso é importante. Independente de ter apoio ou não, você tem que se orgulhar de onde você nasceu. E graças a Deus a gente sempre fez isso. Até essa bandeira tem história nas 2 eleições do Kleber. Ó, A carreata da vitória, ele usou a bandeira. Na última agora, na reeleição, nós estávamos lá na casa da mãe dele e ele comentou sobre a bandeira. Eu falei: não, prefeito, está lá no carro, pode deixar que o senhor vai usar. E ele usou. Então, atletas mesmo que já. Tem uma menina que foi competir xadrez lá em Recife, ela levou a bandeira. E sempre que precisam dessa bandeira, a gente. essa é a bandeira de É Caldas. Caldas e Goiás. Ela é dividida ao meio. Ah, A é? gente fez ela meio a meio. Que legal. É, Tinha que ser o estado. 3. No Brasil, Caldas, no Brasil, mas o Brasil, quando ele ia por ser atleta da seleção brasileira, se usava a bandeira do Brasil. Era do sim, estado e do sim, município, não, verdade. entendeu? Aí, Carlos, e é impressionante, né, você já morou fora do Brasil? não. Mas eu estive com ele na Argentina, foi o primeiro país que o João conheceu, foi a Argentina. Foi no Open, Argentina Open. Eu estive com ele, é um mundo diferente.
falam tanta coisa, critica, falam mal da Argentina, mas eu gostei de Você Buenos Aires, gostou? gostei de Buenos Aires. E teve mais outro país? Não, eu conheci só a Argentina. Agora o E, João não, o João conheceu Argentina, Taipei, Coreia, conheceu Budapeste, ó, Costa Rica, então, através do esporte. então, eu morei fora e quando você está lá fora, você tem um olhar totalmente assim, eu tô falando por mim e por vários, porque o sonho do brasileiro é ir para fora do Brasil. Mas quando ele está lá fora, aí ele sabe o que que é o Brasil, sabe? O que que é liberdade mesmo, que é o sol brasileiro. Então, eu todas as vezes que a seleção ia jogar, eu saía na janela do prédio que eu morava com a bandeira do Brasil. A Torre Eiffel ficava assim, um monte de brasileiro com as As bandeiras. bandeiras. Então, você lá tem orgulho de levantar a sua bandeira. E coisa que não acontece aqui. Sabe, assim, as pessoas agora, eu a vida inteira eu levantei a bandeira. E nessa onda de Bolsonaro, quem usa bandeira do Brasil é bolsonarista. Gente, eu tenho um ódio Seis. tão grande. Eu tenho um ódio tão grande quando me fala isso, porque eu usei a vida inteira, eu uso e vou usar até morrer. Entendeu? Esse negócio de política, pegar a Não tem. bandeira e fazer como se fosse só dele, não dá. Eu não Eu, engulo. na época da loja, eu tinha, lá na loja, tinha a bandeira do Brasil, na vitrine. E essa bandeira eu tenho ela comigo, guardada lá em casa. Sempre que a gente, ainda mais quando vai torcer pro Brasil, eu tenho essa bandeira lá do Brasil, E seu até filho hoje. ama esporte. Ama. Ixi, apaixonado em esporte. Quais são as modalidades que Que ele ele. gosta? É. Ah, não, ele é profissional do taekwondo, mas hoje ele está jogando vôlei de praia, uma dupla. Nossa. Ele joga vôlei normal, de quadra. Handball, ele era goleiro de handball aqui. Ele fez natação, basquete. Acho que ele é igual o pai, ele gosta de esporte, de praticar o esporte. Eu pratiquei muito, eu fazia mountain bike quando eu morava em Goiânia. Eu andava todos os dias. Aqui em Caldas Novas, quando eu cheguei a andar com o Negão Bike Trial. Eu andava de bicicleta, eu tinha bicicleta. Eu não... Ixi, é bom. Hoje a minha esposa está fazendo isso. Ela trabalha, ela é técnica de enfermagem no Nossa Senhora Aparecida, mas a folga dela está andando de bicicleta. É E, questão de tempo, eu não tenho tempo. e assim, então hoje você não faz mais bicicleta. Não. Eu andei ontem um pouquinho. Por quê? Nós estávamos lá na corrida, né? Na Sim, corrida que Kids. foi lindo. Isso. E ela estava pedalando. Aí ela me ligou, falou: onde você está? Eu estou na Praça do Maçom. Ah, não, você trouxe o suporte para colocar a bicicleta atrás do carro? Trouxe. Aí ela chegou lá, eu falei: não, vai no carro, eu vou na bicicleta, tá na casa. Era perto. Eu falei: não, eu vou de calça mesmo, vamos embora. Eu gosto, Eu preciso gostar, ô Carlos. Eu já comecei assim, uma dor aqui, outra ali, sabe? Mas comprei a bicicleta, tá ali, encostadinha. Eu preciso pegar essa eu onda andava, aí lá em Goiânia eu andava todo da dia. bicicleta. Todo É dia eu andava. saúde, né? Todo dia, todo Esporte dia. é saúde. Esporte é vida, educação, Esporte é é vida, saúde, é é tudo. educação, disciplina. É. É, Esporte, eu acho que, infelizmente, a gente não vê os políticos colocando o esporte depois da educação. E deveria e é uma coisa que que tinha que caminhar junto. caminhar junto. Não ser uma secretaria das duas coisas. Eu digo assim, ter a secretaria de educação, ter a secretaria de esporte. Sim, Mas junto, igual nós temos, graças a Deus, graças ao nosso prefeito, nós voltamos a ter os jogos escolares, que eram jogos estudantis, agora os jogos escolares. O ano passado teve, esse ano está sendo realizado, e ficou 5 anos sem ter. Ficou 5 anos sem ter secretaria de esporte em Caldas é Novas. um absurdo.
É entendeu? um Então, absurdo porque, assim, realmente tudo começa com a educação. é, Então, é a parceria. educação acadêmica, Isso, aí educação de lazer, que vem o esporte, que é isso, educação, isso. disciplina, saber a hora É de onde dar ele, um é chute, a onde a hora que não criança vai dá, descobrir se ele tem né? o talento ou não. E logo em seguida, a educação da cultura. É, Saber qual é a sua cultura, que você defende, assim, qual que é a cultura da sua região, qual que é a arte da sua região. Então, você vê que é um processo que um puxa o outro, que vai puxando, porque a educação acadêmica, ela vai te levar a abrir o horizonte. A do esporte, lazer, vai te educar, vai te posicionar. E a arte, ela vai te fazer criar, entendeu? Sensibilizar, você se colocar no lugar de um criador, entendeu? Porque imagina uma pintura, uma pessoa pegar, manipular as tintas, o traço. Então, eu realmente sou apaixonada por essas três áreas e acho que tem que andar juntas. Claro, cada uma com a sua secretaria. Esse negócio de unificar não existe. não. Nós tivemos, sim, um tempo, mas assim, acho que foi experiência que não deu certo. Eu E eu sou acredito contra. que devam ter se arrependido. Sim, porque assim, não funciona. Cada um é cada um, né? A Secretaria de Base, que é a acadêmica, ela tem uma função. A outra vem para dar o lazer e a emoção, e a outra criação, né? É verdade. Porque eu acho que é por aí. E nós aqui temos uma sequência, ainda tem a do Hoje, turismo. É porque nós precisamos da sequência. Educação, esporte, cultura e turismo. Caldas Novas, estou falando de sim, Caldas porque Novas, Caldas Novas vive do do turismo, turismo. né? E nós E temos turismo religioso, turismo esportivo, verdade, tudo. verdade. Caldas Novas Não, é um. Caldas Novas é uma potência tão grande de diversidade de atividades, de empregos, e assim, quando a população e os governantes abrirem realmente o coração, a mente e as mãos para criar um amor grande no potencial que Caldas tem, vira-se um Beto Carreiro, vira uma Disney, porque eu estive nos dois lugares. Então, é muita diferença, porque lá se cuida com muito carinho para receber o turista, entendeu? Uhum. E ainda nós temos um olhar ainda fechado para as empresas privadas, elas realmente investem bastante na estética, né, na cultura, por exemplo. Nós temos um grupo aí que eu sou apaixonada naquelas obras de arte, porque realmente é o que eu pulsa meu sangue. Quem não quer tirar uma foto naquele monumento que tem na entrada da cidade? Você vê ali É, muita gente. milhares de pessoas. Entendeu? Por quê? Porque é bem cuidado, porque é bonito. Então, nós precisamos disso para Caldas Novas. É. Mas, voltando ao Carlos Antônio de Souza, como foi que você caiu? Como foi assim que você entrou nesse. Já que você nasceu no esporte, porque desde menino você vem, como que você entrou na secretaria? Assim, era um sonho? Era um desejo? Era um planejamento? Não, não foi planejado, não era um sonho. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: a amizade que a gente tem com a família do prefeito Kleber Marra, Dona Ivone, com o seu Lázaro, Dona Márcia, e eles viam a luta que a gente tinha por um filho e por amigos do filho, em prol do esporte.
E ele fez o convite para que a gente ajudasse ele na época. E a gente aceitou o desafio. Não tinha experiência nenhuma. Aprendi muito durante esses 3 anos e 9 meses, já vai para 3 anos e 10 meses. Mudou-se muito, porque no primeiro ano nós não éramos uma secretaria, e nem poderia ser criada, porque foi no primeiro ano de gestão dele. E nós éramos uma diretoria ligada à educação, só que nós ficávamos amarrados. Nós éramos 3 diretores, eu, o Filinto Holanda e o Aboré, o Platini. E nós trabalhávamos para a Keila, que era a secretária de Educação. Mas, durante esse período, nós conseguimos, com o apoio do prefeito, que a gente reorganizasse o ginásio de esportes. Nós pegamos ele bem judiado. E, em fevereiro do ano seguinte, 2022, foi criada a secretaria. O prefeito fez o convite, perguntou se eu queria ser o secretário. Eu falei, vamos Sim. lá, vamos à luta, vamos. E a gente pediu para ele que a gente cuidasse das crianças, não só do futebol amador, mas das modalidades, de todas as modalidades que a gente pudesse fazer. E nós começamos com a iniciação esportiva no atletismo, no basquete, no futsal, no futebol, no handball, na natação, e nem piscina olímpica nós temos. Eu te conto como que a gente fez. No tênis de mesa, no vôlei, e através da amizade que o prefeito tinha com o governador, tem com o governador, nós conseguimos o projeto Construindo Campeões, que é um projeto que o governador é apaixonado de artes marciais, onde nós trouxemos para Caldas Novas 3 modalidades. Primeiro foi o jiu-jitsu, depois o taekwondo e depois o karatê. Hoje nós temos as 3 modalidades, onde nós temos mais ou menos, só nas artes marciais, 1.000 crianças. Nós levamos até a escola do Sapé, a zona rural. Olha, que E todos interessante. eles recebem o uniforme gratuito do Estado e a prefeitura paga os professores. Na iniciação esportiva, nós temos material para as crianças, é gratuito. E mais ou menos hoje umas 2.000 crianças nós já atendemos com a iniciação esportiva. Além do apoio também com os projetos sociais dos campos de terra que conseguimos abrir. Então, sempre direcionado para as crianças. Eu acho que é o mais importante, a gente cuidar das nossas crianças. Hoje, o que você diz para um pai que está iniciando? Por Para exemplo, um pai que tem um filho iniciando o esporte, é, que acompanhe ele, incentive ele. O custo que ele vai ter é pouco. Sabe por quê? Porque o filho dele está vendo o pai com ele. O pai está ali junto com ele nos momentos ruins, nos momentos bons. E é importante demais a presença. Desde que meu filho começou, meu filho era goleiro com 6 aninhos de idade. E nas férias de escola, em julho, minha esposa levou ele para ver o que ele ia fazer, porque ele era demais, ele era ativo demais. E aí levou no taekwondo. Em julho ele começou e ele desistiu do futebol e ficou nas artes marciais. sim. Depois ele jogou basquete, fez natação, mas e sempre eu acompanhei ele nas competições, até ele se tornar independente. E o João se tornou independente com 16 para 17 anos. A primeira viagem que ele fez internacional, segunda, para Taipei, ele foi com a seleção e ele andava de metrô lá sozinho. Então, graças a Deus, essa parte a gente conseguiu, a Vânia, a gente conseguiu proporcionar para ele. E, Carlos, assim, você concorda que o esporte ele socializa assim a juventude, as crianças, eles cria mais assim atitude, porque eu tenho um netinho, ele é muito tímido. E eu acho que assim, o esporte incentiva como o teatro, desenvolve um lado
da timidez do ser humano, porque tem criança mais tímida. E Tem. eu tenho outras netinhas que ela é um foguete, ela conversa com todo mundo mas ela é muito esperta. Então, eu acredito que você nesse tempo que está aí na secretaria já viu de tudo Já, quanto é situação de adolescente. sim, de criança, adolescente. Os tímidos, os com problemas em casa, os que, né, não sabe perder ou então, né, enfim. Qual é assim? Fala A para gente, quem está te a ouvindo. gente conversa muito com os nossos professores da iniciação esportiva, das artes marciais, sobre isso. O professor, ele é um psicólogo, ele escuta, ele sabe como que a criança está, ele conversa com a criança, pergunta se está acontecendo alguma coisa em casa, não só na escola, mas também quando está numa quadra, está no Sim, campo, está no tatame. Então, o professor de educação física, ele se torna acho que um pai. Ali naquele momento, ele é um pai. E graças a Deus, nossos professores olham muito isso. A gente, como é que eu vou te explicar? Vamos lá. O esporte escolar. Quando, pela escola, a criança pratica o vôlei, ou o basquete, ou o futsal, o handebol, ou o atletismo, qualquer esporte. Ele tem a possibilidade de conhecer o mundo, de conhecer. Primeiro, ele conhece o Brasil. Vamos supor que ele é campeão aqui do estado e ele vai para fora do estado de Goiás para competir. São pessoas diferentes que ele vai conhecer, são cultura. culturas diferentes, existe o momento cultural numa competição, certo? Isso é uma coisa que seria interessante a gente fazer também aqui nos jogos escolares. Sim, Feito, participando da parte nacional e você vai competir lá fora. Isso eu estou te falando pelo sim. o exemplo do João Carlos, do Humberto, do Luiz Gustavo, de outros que já fizeram isso. A própria filha do André, Kelly, que hoje joga handebol na Espanha e jogou na Olimpíada, ela mora na Espanha, então ela tem uma convivência incrível. No escolar, tem esse momento cultural. Imagina você em Paris, no momento cultural, com quantas pessoas de outros países? Sim. Numa noite, num dia, entendeu? Meu filho. Meu filho conviveu com atletas da Ucrânia. E depois eles passaram porque passaram. Meu filho conversava com ele pela internet, com esse amigo que ele fez. Amizades que você faz. E hoje, graças à A internet, internet. isso é importante demais nesse Sim, ponto. sim, Então, ele conhece pessoas da China, dos Estados Unidos. sim. É a mesma coisa para qualquer criança que vá pelo esporte, conhece um outro estado e depois conhece um outro país. Entendeu? Então, Uhum. isso aí é muito importante. E aqui mesmo na nossa cidade ou em outro estado, em Goiânia, quando tem competições em Goiânia, a gente vê que a criança está interagindo com outras, faz amizade. É importante demais. Eu acho. É Eu acho muito assim, ó, importante. esse lado cultural da troca de etnia, o sotaque, me encanta o sotaque, entendeu? De Aham. tudo. Tanto no Brasil quanto lá Quanto lá fora. fora também. Lá fora, em Paris, Cidade Luz, você tá num quadrado assim que tem um japonês, um chinês, um coreano, um italiano, um alemão e cada um assim com outra pessoa junto falando. Aí você fica assim, ó, eu, né, roceirinha, porque eu Aham. sou de Pameri. E depois caí para Caldas Novas. E comparando, é uma rocinha perto de lá. E aí você escuta assim, aí você não sabe onde, porque me encanta o italiano.
Eu acho lindo, o francês também é lindo, né, o inglês bem falado, e assim, não tem coisa melhor do que você ter isso na juventude. Essa Eu igual acho seu e uma filho das coisas mais importantes, se você tiver condições de fazer isso, é dar além do ensino, nosso, ou inglês ou francês que ou é isso ajuda hoje demais, hoje é muito. primordial, lá fora eu vi o mendigo um mendigo pedir em 4 línguas, Tá vendo? em 4 línguas, entendeu. Então, assim, não é de rir, mas, ô Carlos, é incrível É. como que, assim, você consegue imaginar, né, uma pessoa você olha assim, você não dá nada. Quando ela abre a boca, ela fala alemão, ela fala inglês, ela fala italiano. Eu ficava assim, ó, eu mal falo português, mas É, porque a cultura, cultura. a incentivação. Sim, minha família nunca foi de, né, posses e nunca teve assim, ai, tinha que casar e ser uma boa esposa, lá vai passar, só isso. Então, agora o mundo mudou. Agora nós tivemos uma transformação assim, hoje você tem que saber um pouquinho de cada coisa. E nada melhor do que o esporte para mostrar que se você quiser, você consegue. Eu sou uma pessoa que eu brigo pelo esporte. Eu, se precisar de brigar pelo esporte num bom sentido, eu faço isso. Porque eu acho que os políticos têm que nos escutar. O Eu, esporte é importante. Eu fico chateado quando eu vejo um político, um deputado, um senador, falar e não fala esporte, não fala do esporte. Gente, eu tenha. vejo, Carlos, que os seus olhos brilha diferente quando você assim menciona o esporte. Eu gosto. Assim, o brilho do seu olho muda, porque assim eu sinto que você faz o que você gosta, que você É, ama, a está num local que você gosta. gente, Kleber, é o seguinte: a gente que veio de. Eu vou falar que eu vim de empresa privada. Trabalhei desde os 13 anos de idade e eu não me envergonho de falar que eu já lavei banheiro. E eu faço isso lá no ginásio, faço isso no estádio, não me importo, porque isso não vai tirar nenhum mérito meu em ser secretário de esporte. Você ser secretário de qualquer pasta, você, você é uma pessoa igual a qualquer outra. Sim. A responsabilidade ela é grande, mas eu acho que você pode dar uma ajuda para a hora que precisa. Isso aí é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e com meu padrasto, e a gente, isso é de berço, é de educação, a gente respeitar um ao outro. No começo, para mim, foi difícil, porque como eu não era ligado às pessoas do futebol, mas eu jogava bola aqui. Eu joguei bola na BB, joguei bola. Mas como participante, Sim, não sempre. como Não, não, administrador. jogava bola, Sim, eu cheguei a machucar. sim, Só que quando a gente assumiu a secretaria, tinha sim uma desconfiança muito grande. Esse cara veio de locador, de loja de videogame, sim. mas a gente, como é que eu vou te falar? A gente foi aprendendo. Até hoje eu ainda estou aprendendo, mas Mas a gente tenta fazer o melhor. Carlos, a vida é um eterno Sim, aprendizado. Se enquanto a assim gente estiver vivo, com saúde, você tem algo a aprender. E tem. assim, infelizmente, eu não vejo isso na classe política quando está no poder, porque parece que é para sempre e nunca vai acabar. Então eu mando, eu mando, eu mando, e assim, o que me encanta estar assim na sua frente é saber a história do Carlos Antônio de Souza, em cada etapa da sua vida. Hoje, fazendo um resumo da vida, da sua vida, né? Uhum. Você diria para
aqueles que estão te vendo, qual é a sua mensagem? Se hoje você fosse chamado para pegar o avião para ir, qual seria a mensagem que você deixaria se você soubesse que estaria partindo pós minutos depois? Eu acredito que a pessoa tem que acreditar nela, correr atrás dos seus sonhos. Se você tem um filho, viva ele, porque esses momentos passam. E aproveite enquanto você tem. E eu acho que o mais importante é acredite em você, seja você. Acho que o mais importante é seja você. É o nome do seu programa. É, Seja você, a isso, gente tem que ser a seja gente você, mesmo. É, autêntico, é. autêntico. E Porque isso é o mais importante na vida. E hoje, olhando pela sua história, assim, o que foi o Carlos? O que foi o Carlos? Isso. O Carlos ainda tem muita coisa para ser ainda. Não, Não, mas isso, o futuro, você não tem como mensurar a grandeza do nosso Criador para a nossa vida eu tenho futura. que. Então, Tá, até agora, você me diz o que é o Carlos hoje, uma pessoa, né, tá, eu tenho que que. tem sonhos. Tá, eu tenho que agradecer a Deus, agradecer a minha mãe, principalmente a minha esposa, meu filho, aos meus amigos, Kleber, Márcia, seu Lázaro, Dona Ivone, que confiaram em mim essa responsabilidade de recomeçar. Eu acho que uma secretaria muito importante para a nossa cidade. E tem muita coisa para ser feita, mas a gente já deu Andava. uma andada. Que beleza. Eu acho que está no caminho certo. Tem muita coisa para fazer, mas está no caminho certo. E eu acredito que, com fé em Deus, a gente vai conseguir fazer. Que legal. Mas isso é muito bom. Carlos, eu fico muito feliz de tê-lo, né, aqui, saber um pouquinho da sua história de Goiatuba, né, uma cidade ali vizinha, um É, bairro de Caldas Novas, é, porque assim, para nós, no entorno aqui de 150 quilômetros, é um bairro. Outra coisa, fico também muito feliz porque eu te vejo sempre participativo. Esteve no evento da Ponte dos sim, nossa, Cadeados, Dia dos Namorados. Dia Eu dos e minha esposa Namorados. deixamos um cadeado, Deixou um cadeado o lá, dedinho lá o no dedinho, né? quadro, A digital no digital no quadro. quadro, ele tá lá registrado. Eu, E ontem, na corrida do Dia das Crianças, né? A segunda corrida dos Segunda do Rio, Kids. Foi lindo foi. te ver ali carregando aquela criança, foi linda, porque assim mostra um ser humano e não assim uma pessoa que está torcendo pela outra, pelos outros. Então, Carlos, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado a sua, né, intimidade, sua história, contado um pouquinho do, da sua vida e realmente você que quer saber uma história assim interessante, venha no Seja Você, venha conhecer quem é o cidadão, quem é a cidadã que vai contar a sua história, como nós tivemos aqui hoje, o secretário de Esporte, o Carlos Antônio de Souza. Então, dá o seu like, dá o seu ok lá e curte, compartilha, porque quando você estiver lado a lado com ele, na rua, no supermercado, você vai lembrar de um insight bem legal que ele possa ter dito aqui e abrir um pouquinho o seu coração. Então, vamos lá. Carlos, agora,
fechando o nosso bate-papo, deixe uma mensagem de Carlos, para todos que estão te vendo neste momento. Abra seu coração, sua mente e fala com ele. A gente pede a Deus que olhe por causas novas, que esses próximos 4 anos o desenvolvimento da nossa cidade seja muito grande, porque eu acredito que a população de Caldas Novas merece. E eu tenho o pensamento que isso vai acontecer. Deus vai estar do nosso lado. Bem, olha, que legal. Então, gente, até o próximo capítulo.